Eu vou aproveitar esse momento aqui para abordar um pouco sobre as potencialidades, né, da biodigestão anaeróbia como uma rota tecnológica para a produção de hidrogênio de baixo carbono. Essa rota é uma rota que vem sendo estudada Como linha de como linha de pesquisa pesquisa do do Sergipe Parque Tecnológico. Essa rota é uma rota complementar às outras tecnologias de produção, né? Como vocês podem ver no fluxograma, existe uma gama de tecnologias tecnologias que são utilizadas para produzir esse hidrogênio, nomeado como nomeado como hidrogênio de baixo carbono, né? Onde você pode aplicar a biomassa a uma rota de pirólise ou gaseificação. Também pode se utilizar, como bem explicado e abordado por Amanda, a água, a técnica de eletrólise, e essa eletrólise ela ser alimentada por uma energia renovável e até mesmo uma energia não renovável, porém considerada uma energia limpa, que é a energia nuclear, como também essa água pode ser submetida à eletrólise através de processos que gerem calor, né, somados à eletricidade aí, gerando uma eletricidade, uma eletrólise de alta temperatura. E além disso, também é considerado o hidrogênio de baixo carbono matérias-primas que são oriundas de combustíveis fósseis, né, como gás natural, carvão e óleo, desde que no seu processo, né, de produção, ele tenha uma captura desses carbonos que são lançados para a atmosfera, né? Então, como vocês observam aí, são esses dois últimos, tá? E a partir da técnica, você tem essa captura que vai promover esse hidrogênio de baixo carbono. Mas o que é esse hidrogênio de baixo carbono? Então, conforme o projeto de lei aprovado pela Câmara de Deputados ano passado, o hidrogênio ele é considerado de baixo carbono quando, no seu processo produtivo, ele tem um valor inicial menor ou igual a 4 quilos de dióxido de carbono equivalente por quilo de hidrogênio produzido, ou seja, todas as técnicas que você aplica para a produção desse hidrogênio que resultam num quantitativo igual ou menor a 4 quilos, ele vai ser considerado um hidrogênio aí de baixo carbono. E para que a gente tenha noção do quanto essas emissões elas estão associadas a essas rotas de produção, eu trouxe um outro gráfico em que ele consegue demonstrar aí para vocês o quantitativo, né, da liberação dessas emissões de CO2 para algumas técnicas de produção. Então, a primeira aí, ele representa a gasificação do carvão, onde se tem aí uma elevada emissão atmosférica, né, de CO2, cerca de 24 quilos de CO2 para cada quilo de hidrogênio produzido. Aí, quando você compara com outro tipo de técnica, essa técnica é uma técnica convencionalmente utilizada, né, que é a técnica de reforma a vapor do metano, já observa-se uma queda considerável, né, onde se tem aí uma produção de 11 quilos de CO2. E fazendo um comparativo dessa técnica associada à captura desse carbono que é lançado para a atmosfera, então, quando você tem uma captura de 60%, se tem aí uma emissão de 5,2%, e quando se tem uma captura de 93% desse carbono que é lançado para a atmosfera, a gente atinge aí um percentual de 4 quilos de CO2. Ou seja, a partir desse quantitativo de captura, que é 93%, a gente já tem uma rota que se encaixa dentro, né, do que seria o hidrogênio de baixo carbono, né, certificável. Contudo, quando faço um comparativo dessas emissões com rotas consideradas rotas mais renováveis, né, como a eletrólise, observa-se que esse quantitativo de emissão ele é nulo, né? Se for comparar a eletrólise alimentada a energias renováveis ou nuclear no sistema off-grid, ou seja, o sistema que é direto, né, de conexão direta, você
produz, você tem a sua usina solar, eólica, hidrelétrica, e toda a energia produzida já é lançada para a indústria, né? E, contudo, né, quando você compara essa produção via eletrólise a nível mundial, a gente observa que o Brasil ele está num posicionamento favorável, porque a matriz energética do Brasil ela é predominantemente renovável. Então, mundialmente, a gente observa que, mesmo utilizando a técnica de eletrólise, que é uma técnica recomendada, né, por produzir hidrogênio de baixo carbono, mas se você não tem uma fonte renovável associada a essa eletrólise, significa que você vai ainda assim produzir muito CO2 e lançar esse CO2 para a atmosfera, né? Então, você consegue fazer esse comparativo entre a eletrólise, né, mundialmente, onde você produz 24 quilos desse CO2 para a atmosfera, e quando você compara ao Brasil, né, você observa que esse índice ele cai significativamente para 3,2 quilos de CO2, né? E aí, quando você compara essa técnica de eletrólise a o uso da biomassa para produzir hidrogênio, a gente observa aí que tem um crédito negativo, justamente porque na época do plantio, essa biomassa, ela realizou fotossíntese, então ela absorveu muito CO2 e a gente consegue ter esse crédito, né? Então, se você for fazer um comparativo dentre essas principais técnicas, de técnicas para a produção de hidrogênio, a gente observa que o uso da biomassa, dentre todas, é a rota mais favorável, uma vez que ela tem aí uma emissão negativa de CO2 para a atmosfera. Obviamente, essa técnica ela também está associada à captura desse carbono. E o que é a biodigestão anaeróbia? Então, a biodigestão anaeróbia nada mais é que uma rota biológica em que os micro-organismos eles vão atuar na conversão dessa matéria orgânica em biogás. Essa tecnologia é uma tecnologia bem madura, ela é convencionalmente utilizada para a produção de biogás e, após a sua purificação, o biometano, né? Contudo, mais recentemente, ela também tem sido considerada como uma rota alternativa para a produção de hidrogênio, e nessa rota tecnológica a gente tem uma ampla gama de resíduos que podem ser utilizados como biomassa, né? Dentre eles, eu trouxe alguns exemplos, como lodo de esgoto, resíduos domésticos, resíduos agroindustriais, entre outros. E o que é que ocorre durante essa reação, né? Durante esse processo de biodigestão? Então, durante o processo de biodigestão, ocorrem algumas etapas reacionais. Na primeira delas, que é a hidrólise, esses resíduos que são compostos de proteínas, carboidratos, lipídios, vai haver uma quebra, né, desses compostos através da hidrólise, que vão formar compostos orgânicos de cadeia menor, que vão passar pela acidogênese, e nessa etapa de acidogênese, você vai produzir alguns ácidos, incluindo também o hidrogênio. Etapa esta que você pode, desde já, submeter a uma etapa de purificação e já extrair o hidrogênio dessa etapa, e após essa etapa de acidogênese, a etapa subsequente é a acetogênese, onde os compostos voláteis, eles vão ser convertidos, né? E na etapa de metanogênese vai haver a produção do metano. Então, aqui eu trouxe uma figura só para ilustrar de modo bem geral o que seria esse processo de biodigestão anaeróbica, né? Aqui no canto superior a gente tem uma ilustração, né, desses biodigestores em escala comercial, tá? E aqui um resumo do que seria esse processo de biodigestão, onde você tem a entrada desses resíduos orgânicos, né, que podem ser oriundos de descartes de frigoríficos, dejeto animal, resíduos agrícolas, entre outros. Esses resíduos, eles podem ou não passar por um pré-tratamento, e esse pré-tratamento ele pode ser físico, químico, biológico ou combinado. Esse pré-tratamento da biomassa, ele auxilia na quebra dessas moléculas
grandes, né, e auxilia na digestão ali dos micro-organismos, né, para converter essas moléculas em moléculas menores, né, em moléculas gasosas. Durante o processo de digestão anaeróbia, você pode operar com vários parâmetros a fim de otimizar essa produção. Tá? Os principais parâmetros são temperatura, pH, lembrando que o meio ácido ele favorece a produção de hidrogênio, então é importante que durante o processo de biodigestão anaeróbia você mantenha ali o pH do processo entre 5 e 5,5, né, para manter o maior tempo possível nessa faixa de pH, justamente para que você tenha uma maior produtividade do hidrogênio. É importante também fazer análise da toxicidade do seu substrato, da carga orgânica, o tempo de retenção hidráulica, então quanto tempo o seu material vai ficar ali dentro do biodigestor para gerar o hidrogênio? É uma semana, 15 dias, 30 dias? Então, a inovação tecnológica ela vem para proporcionar a melhor condição possível, né, para que você tenha uma maximização dessa produção do hidrogênio. E, por fim, após esse processo de digestão anaeróbia, chegando à sua etapa final, né, que, como a gente viu anteriormente, é a metanogênese, cujo objetivo é produzir o metano. Esse metano, ele pode ser utilizado como combustível, pode ser direcionado para a rede, ele pode ser utilizado para cogeração, né, de energia elétrica, de energia térmica, e ele pode também passar por um processo de reforma a vapor para que essa molécula de metano, que é o CH4, essa molécula ela sofra uma ruptura e você consiga extrair esse hidrogênio. Então, o que é que tem se pesquisado na atualidade? Então, a biodigestão, ela, como eu disse, é um processo que é convencionalmente utilizado para a produção do biometano, né? Contudo, quando você passa por uma reforma, você consegue aí quebrar essa molécula do biometano e extrair o hidrogênio, a molécula do hidrogênio, tá? E existem inúmeros parâmetros que podem otimizar essa produtividade, né? Dentre eles, em relação à quantidade de estágios que tem nesse processo de biodigestão. Então, eu trouxe dois reportes aqui de artigos recentes, né? Estudos que mostram a eficiência na produção de hidrogênio a partir de um único estágio, contudo, utilizando catalisadores, né? Para essa produção, e também, mais recentemente, foi visto que quanto maior o número de estágios, mais você consegue otimizar essa produção de hidrogênio. E aqui tem um comparativo de uma biodigestão de etapas simples e de múltiplas etapas, né? Então, a gente observa que numa biodigestão anaeróbica de etapa simples, o pH a ser controlado ele é um pouco maior, tá? Assim como o tempo de retenção também. Então, a sua biomassa, ela fica no meio ali durante 20 e 30 dias. Contudo, né, quando você pensa em uma biodigestão que vai ocorrer em 2 ou mais estágios, você consegue controlar melhor esses parâmetros, principalmente de pH, e você também consegue reduzir a quantidade de tempo que essa biomassa vai ficar ali no seu reator. Ou seja, quanto mais estágios, maior a possibilidade de ter uma produtividade maior desse hidrogênio. E o que que hoje a gente tem no Sergiptec, né? Então, aqui tem uma ilustração do reator que temos, tá? É um reator da Tecnal, de 7,5 litros. Esse reator ele está integrado com o sistema Arduino, que você consegue controlar os parâmetros em tempo real de temperatura, pressão, agitação do motor,
né? Então, você consegue otimizar esses parâmetros de modo a obter um percentual maior de hidrogênio. Contudo, esse reator é um reator de simples estágio, né? Talvez uma perspectiva futura seria trazer esses parâmetros, né, para serem estudados num reator de 2 estágios ou 3 estágios. Esse sistema Arduino, ele foi elaborado em parceria com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade Tiradentes. Tá? Isso aqui foi fruto de um projeto de doutorado. E a gente, dando continuidade ao que vem sendo desenvolvido na literatura, a gente observa que muitos estudos recentes vêm abordando sobre a importância do uso da rota tecnológica de biodigestão anaeróbica como uma rota complementar para a produção de hidrogênio. Então, como sabido, a eletrólise é uma rota principal, né, que vai ser a rota responsável por encabeçar essa produtividade de hidrogênio conforme a demanda mundial. Contudo, não podemos esquecer que outras técnicas podem ser complementares, né, assim como a biodigestão. Tá? Então, aqui tem reportes de vários autores falando sobre alguns parâmetros de otimização, sobre o uso de biodigestão de 2 estágios, de 3 estágios, o uso de catalisadores, de tratamentos enzimáticos, tratamentos químicos, né, que vão potencializar essa produção de hidrogênio, e também destacar aqui uma outra forma, né, de produzir hidrogênio, que é a partir da reforma do etanol e do biogás, né, gerado por biodigestão. Então, para que a gente saiba se a biomassa ela possui ou não um potencial a ser considerado na produção de hidrogênio, a gente precisa avaliar essa rota conforme o seu potencial técnico, o seu potencial econômico e também se o mercado ele vai conseguir absorver esse hidrogênio que está sendo produzido. Então, a empresa de pesquisa energética, ano passado, em 2023, ela divulgou um relatório sobre o potencial técnico de hidrogênio e da ureia obtidos através do biogás de resíduos, onde esse estudo pontuou que, de diversas fontes de resíduos, o grupo 3, que é relacionado à agricultura, é o grupo que tem uma maior prospecção em ser utilizado para essa produção de hidrogênio, né? Existem outras fontes, né, de resíduos que também podem ser consideradas, né, como a pecuária bovina de leite de corte, a pecuária suína, a pecuária de galináceos. Contudo, a agricultura é o setor mais favorável a essa produtividade, tá? E aqui ao lado a gente observa que o grupo 3, né, como mostrado, ele tem um percentual aí de 15,8 megatoneladas de hidrogênio, então, o potencial, né? O potencial para essa produção visto em 2021, porém, né, quando se projeta até 2031, essa produtividade ela aumenta aí para 20,7 megatoneladas. Essa produção de hidrogênio, ela vai ter como ser consumida, com certeza, né? Uma vez que o consumo mundial de hidrogênio em 2021 gira em torno de 94 megatoneladas de hidrogênio, ou seja, pode produzir hidrogênio por biomassa, por eletrólise, que vai ter mercado, sim, para absorver. E qual é o que da questão? O que da questão é justamente os outros desafios, né? Dentre eles, o desafio econômico, que a gente vai ver mais à frente. Então, ainda falando sobre os custos, o que é que faz com que determinada rota tenha ou não um valor competitivo?
um dos primeiros critérios é o nível de maturidade tecnológica. Quanto maior o nível de maturidade tecnológica, quanto maior o tempo de estudo, certamente você vai ter mais inovação, mais tecnologia aplicada a essa técnica e você consegue ali baratear alguns custos que vão diminuir ali o target da produção dessa molécula. E um outro ponto também que não se pode esquecer são os impactos econômicos dos insumos necessários, né? Mas como vocês viram, a gente tem biomassa disponível para ser direcionada para essa produção de hidrogênio. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra exatamente o valor, né, de cada rota, das principais rotas tecnológicas para a produção de hidrogênio. Então, nesse primeiro aqui gráfico, ele está mostrando, nessa primeira imagem, ele está mostrando o custo de se produzir o hidrogênio por gaseificação, que é uma rota que produz hidrogênio com altos índices de emissão de carbono, como vocês viram anteriormente. Essa rota é uma rota bem consolidada, que está no mercado há muito tempo, né? E ela tem um custo baixo de produção, e a perspectiva é que daqui a 10 anos esse custo seja menor ainda, né? Contudo, quando você já faz um comparativo com a produção do hidrogênio, através da reforma a vapor com a captura do carbono, esse valor ele já é um pouco menor, né? Ele é um pouco menor se comparado com as rotas verdes, né, de eletrólise, e a perspectiva, deixa eu só ver aqui, a perspectiva é que o hidrogênio produzido por eletrólise de energia solar e eólica, ele tem um custo um pouco maior em relação à da energia nuclear, né, que é uma energia que promove essa produção com custo um pouco mais baixo. E aí eu pergunto a vocês, né, onde é que entra aqui o custo de produção do hidrogênio por biomassa, né? Então, até o momento não se tem um valor exato, né, para que se custeie essa produtividade, porém, o que se tem é que o custo de produção seria estimado, né, um valor aí um pouco maior do que o obtido por eletrólise com energia solar ou eólica. Então, assim, o custo ainda é alto, porém, é algo novo, né? A técnica de biodigestão não é uma técnica nova, né? Uma vez que ela já é utilizada para a produção de biometano, contudo, o processo de purificação desse biometano para a produção de hidrogênio, ele ainda carece de um bom tempo de estudo, de maturidade tecnológica, para que haja uma diminuição, né, do valor desse hidrogênio. E como é que essa maturidade tecnológica ela vai ser alcançada? Então, as perspectivas, elas são as melhores, né? Uma vez que a região sudeste e centro-oeste, que tem uma atividade agrícola elevada, está começando a investir, né, nesses biodigestores para a produção de biometano, com o foco também de produzir hidrogênio. Então, nesse mapa aqui, que apresenta as principais iniciativas que estão sendo utilizadas, né, para estudar essa produção do hidrogênio, e isso faz com que, ao longo do tempo, você tenha a diminuição desse valor. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar. A biodigestão anaeróbia é, sim, uma rota a ser considerada para complementar a produção de hidrogênio. Contudo, ela tem ainda muitos desafios a ser enfrentados, uma vez que o custo de produção é elevado, mas existe todo um cenário favorável, né, no país para que essa técnica ela possua um valor mais acessível, tá? No mais, meu obrigada, estou à disposição para